26 de janeiro. Seja muito bem-vindo ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Rosânia e Lana. Hoje nós vamos ler 24 de Êxodo, 24 ao 26. A aliança de Deus com o povo de Israel. O Senhor Deus disse a Moisés: Você, Arão, Nadab, Abiú e 70 líderes do povo de Israel, subam no monte e venham até a minha presença. E quando ainda estiverem um pouco longe, ajoelhem-se para me adorar. Só você, Moisés, chegará perto de mim. Os outros não. E o povo não deverá subir o monte. Moisés foi e contou ao povo tudo o que o Senhor tinha dito e todos os mandamentos que ele tinha dado. Então os israelitas responderam todos juntos: Nós faremos tudo o que o Senhor ordenou. Então Moisés escreveu todas as leis de Deus, o Senhor. No dia seguinte, de manhã, ele construiu um altar ao pé do monte e colocou ali 12 colunas de pedra, uma para cada tribo das 12 tribos do povo de Israel. Aí Moisés mandou que alguns moços queimassem animais em sacrifício ao Senhor e matassem touros como ofertas de paz. Moisés pôs a metade do sangue dos animais em bacias e derramou a outra metade no altar. Depois pegou o livro da aliança, onde estavam escritos os mandamentos do Senhor, e o leu em voz alta para o povo. Eles disseram: Nós obedeceremos a Deus, o Senhor, e faremos tudo o que ele mandar. Então Moisés pegou o sangue das bacias, borrifou o povo com ele e disse: Este é o sangue que sela a aliança que o Senhor fez com vocês, quando deu todos esses mandamentos. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 líderes do povo de Israel subiram o monte e viram o Deus de Israel. Debaixo dos pés dele havia alguma coisa parecida com um piso feito de safiras, azul como o céu. Deus não matou esses líderes de Israel. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam juntos. Moisés no Monte Sinai. O Senhor Deus disse a Moisés: Suba ao monte onde eu estou e fique aqui, pois eu vou lhe dar as placas de pedra que têm as leis e os mandamentos que escrevi, a fim de que vocês os ensinem ao povo. Moisés e Josué, o seu auxiliar, se aprontaram e Moisés começou a subir o monte sagrado. Então Moisés disse aos líderes: Esperem aqui até nós voltarmos. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, deverá falar com eles. Então Moisés subiu o monte Sinai, e uma nuvem cobriu o monte. A glória do Senhor desceu sobre o monte, e para os israelitas a luz parecia um fogo que queimava lá no alto. A nuvem cobriu o monte durante 6 dias, e no 7º dia o Senhor lá da nuvem chamou Moisés. Moisés entrou no meio da nuvem e ficou ali no monte 40 dias e 40 noites. Êxodo capítulo 25. As ofertas para a tenda sagrada. O Senhor Deus disse a Moisés: Diga aos israelitas que me deem uma oferta. Receba as ofertas que eles quiserem dar de bom coração. Essas ofertas podem ser ouro, prata ou bronze, fios de lã azul, púrpura e vermelha, linho fino, tecido feito de pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e peles finas, madeira de acácia, azeite para lamparinas, especiarias para a preparação do azeite de ungir e para o incenso de cheiro agradável, pedras de ônix e outras pedras de valor para serem colocadas no manto sacerdotal e no peitoral do grande sacerdote. Os israelitas deverão fazer uma tenda sagrada para mim, a fim de que eu possa morar no meio deles. E você, Moisés, faça a tenda e todos os seus móveis de acordo com o modelo que eu vou lhe mostrar. A Arca da Aliança. Diga aos israelitas que façam uma arca de madeira de acácia, de 1,10 metro de comprimento por 66 centímetros de largura e 66 de altura. Revistam de ouro puro essa caixa, por dentro e por fora, e em toda a volta coloquem um remate de ouro. Façam também 4 argolas de ouro e ponham nos 4 pés, ficando 2 argolas de cada lado. Façam cabos de madeira de acácia e revistam de ouro. Enfie os cabos nas argolas dos lados da arca para que ela possa ser carregada.
Os cabos ficarão nas argolas da arca e não serão tirados dela. Eu lhes darei as 2 placas de pedra, onde estão escritos os mandamentos, e você porá essas placas na arca. Faça também uma tampa de ouro puro, de 1,10 m de comprimento por 66 centímetros de largura. Faça 2 querubins de ouro batido, um para cada ponta da tampa. Isso deve ser feito de modo que os querubins formem uma só peça com a tampa. Os querubins ficarão na frente, um para o outro, olhando para a tampa. As suas asas ficarão abertas, cobrindo a tampa. Coloque dentro da arca as 2 placas de pedra que eu vou lhe dar, e ponha a tampa na arca. Ali eu me encontrarei com você, e de cima da tampa, do meio dos 2 querubins, eu lhe darei as minhas leis para o povo de Israel. A mesa dos pães da presença de Deus. Você deverá fazer também uma mesa de madeira de acácia, com as seguintes medidas: 88 centímetros de comprimento por 44 de largura e 66 de altura. Revista de ouro puro a mesa e coloque um remate de ouro em volta dela. Em volta da mesa, faça um friso de 4 dedos de largura e um remate de ouro em volta do friso. Faça também 4 argolas de ouro e ponha nos 4 cantos, perto dos 4 pés. Perto do friso deverão ser colocadas as argolas por onde passam os cabos para se carregar a mesa. Esses cabos deverão ser feitos de madeira de acácia e revestido de ouro. A mesa será carregada por esses cabos. Faça os pratos, os copos, as taças e as jarras que serão usados para as ofertas de vinho. Tudo isso deverá ser feito de ouro puro. A mesa será colocada na frente da Arca da Aliança, e em cima da mesa estarão sempre os pães sagrados que são oferecidos a mim. O candelabro. Faça um candelabro de ouro puro. A sua base e a sua haste deverão ser de ouro batido. As flores que enfeitarão o candelabro com os seus botões e as suas pétalas formarão uma só peça com ele. Dos seus lados sairão 6 braços, 3 de um lado e 3 do outro. Cada um dos 6 braços deverá ter 3 flores com o formato de flor de amendoeira, com os seus botões e as suas pétalas. A haste do candelabro deverá ter 4 flores com o formato de flor de amendoeira, com os seus botões e as suas pétalas. Debaixo de cada um dos 3 pares de braços deverá haver um botão de amendoeira. Os botões, os braços e o candelabro deverão formar uma só peça de ouro puro batido. Faça 7 lamparinas para o candelabro e coloque-as na parte de cima, de maneira que iluminem a frente dele. As tesouras de cortar, os pavios das lamparinas e os cinzeiros deverão ser de ouro puro. Use 34 quilos de ouro puro para fazer o candelabro e todas as peças que o acompanham. E tenha cuidado de fazer tudo de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. A tenda da presença de Deus. O Senhor disse a Moisés: faça a parte de dentro da tenda sagrada com 10 cortinas de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha. Nessas cortinas serão bordadas figuras de querubins. Cada cortina deverá ter 12 metros e meio de comprimento por 1,80 m de largura. Costure 5 delas, uma nas outras, formando assim uma só peça. Faça a mesma coisa com as outras 5. Ponha laçadas de tecido azul na beirada de fora da última cortina de cada uma das 2 peças da cortina. Faça 50 laçadas para a beirada da primeira cortina da primeira peça e 50 para a beirada da última cortina da segunda peça, de modo que as laçadas fiquem de frente umas para as outras. Faça também 50 prendedores de ouro e com eles junte os 2 jogos de cortinas para que formem uma só peça. Faça uma cobertura para a tenda, com 11 pedaços de pano feito de pelos de cabra. Os pedaços deverão ter o mesmo tamanho, medindo 13 metros e 30 de comprimento por 1,80 m de largura. Costure 5 pedaços uns nos outros, formando uma peça, e os outros 6 formando outra peça, ficando o 6º pedaço dobrado na parte da frente da tenda. Ponha 50 laçadas na beirada do último pedaço da primeira peça e 50 laçadas na beirada da outra peça. Faça também 50 prendedores de bronze e passe esses prendedores nas laçadas, juntando assim as 2 peças, uma com a outra, para que formem uma cobertura só.
A metade da cortina que sobrar ficará pendurada na parte de trás da tenda. Os 45 centímetros que sobrarem de cada lado do comprimento das cortinas ficarão de um lado e do outro para cobrir a tenda. Faça mais uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho. E em cima desta coloque outra cobertura, feita de peles finas. Faça também armação de madeira de acácia para a tenda. Cada uma das armações terá 4 metros e 45 de comprimento por 67 centímetros de largura. Cada armação terá 2 encaixes para juntar uma à outra. Você fará isso com todas as armações da tenda. Faça 20 armações para o lado sul e ponha debaixo dessas 20 armações 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação para firmarem os seus 2 encaixes. Faça também 20 armações para o lado norte e 40 bases de prata, 2 para cada armação. Para o lado de trás da tenda, o lado oeste, você fará 6 armações e mais 2 armações para o canto da tenda. Essas armações dos cantos deverão ser juntadas na base, formando uma só peça, até a primeira argola que fica na parte de cima. As 2 armações que formam os 2 cantos deverão ser colocadas desse jeito. Portanto, haverá 8 armações com as suas 16 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Faça 15 travessas de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado da tenda, 5 para as armações do outro lado, e 5 para as armações do lado oeste na parte de trás. A travessa de centro passará a meia altura entre as armações, de um lado da tenda até o outro. Revista de ouro essas armações e ponha nela argolas de ouro, por onde passarão os cabos, que também deverão ser revestidos de ouro. Arme a tenda de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. Faça uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha e bordada com figuras de querubins. Pendure essas cortinas em 4 postes de madeira de acácia revestido de ouro, que terão prendedores de ouro e serão fixados em 4 bases de prata. Pendure a cortina debaixo dos prendedores e atrás da cortina ponha a arca da aliança, onde estão as 2 placas de pedra. A cortina separará o lugar santo do lugar santíssimo. Ponha a tampa na arca da aliança no lugar santíssimo. Fora do lugar santíssimo, ponha a mesa no lado norte da tenda e coloque o candelabro no lado sul. Para a entrada da tenda, faça uma cortina de tecido feitas de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, enfeitada com bordados. Para segurarem essa cortina, faça 5 postes de madeira de acácia revestidos de ouro e com prendedores de ouro e faça 5 bases de bronze para os postes. Você vai querer falar? Não, eu só vou dar, como sempre, vou dar minha pinceladinha, né? Claro, você, eu percebi sempre que você sempre pregou muito, né, no Velho Testamento. E você tem uma peculiaridade em tudo isso. Mas o que eu quero dizer, só para pincelar aí o que você vai falar depois, como Deus é peculiar nos detalhes. E eu penso que olhando assim, às vezes a gente lê, se a gente lê aleatório, como se fosse só um monte de medida, um monte de situações ali, de cobrir com ouro, bronze, aquela coisa toda, vai ser só uma leitura. Mas se você pensar bem como Deus é, se você tem esse relacionamento com Deus, você pensa bem como Ele é, você pensa como na nossa vida também Deus é detalhista, e os detalhes de Deus, tudo tem um sentido. Assim como teve sentido na construção da tenda, da arca, os bordados, os querubins, tudo, para Deus havia todo um significado, né? E a galera levou a sério, né? E para nós hoje, muitas vezes nós não entendemos os detalhes de Deus na nossa vida. E o que eu queria falar para você antes da pastora Ana falar é que cada detalhe da sua vida, mesmo que eles pareçam sem significado para você, que na maioria das vezes vai parecer, porque a mente de Deus ela é muito além da nossa mente, né? Mesmo que pareça, existe um porquê de cada detalhe da sua vida, mesmo que seja difícil, ou muito fácil, ou muito simples, ou muito grandioso. Deus tem uma história em cada detalhe na nossa vida. Eu vi como Deus teve essa história na vida do povo de Deus de Israel. Tudo era detalhe. Muitas coisas que a gente enxerga inicialmente como detalhes, medidas, características,
E por trás de tudo isso havia toda uma simbologia que apontava para Cristo. Verdade. Então existem muitas coisas na nossa vida que podem parecer para a gente coisas pequenas, muitas vezes sem valor, passa batido muitas vezes, nos passa despercebido, mas de alguma maneira aquilo ali vai nos conduzir algo muito a uma experiência com Deus. E que vai refletir na frente na vivência com Deus. Sem sombra de Deus dúvida. tem detalhe em cada situação. É bonito demais isso aqui. Sem sombra de dúvida. É espetacular. Eu quero só pontuar aí, porque o que você já falou para mim já foi bastante preciso e muito perspicaz, né? A gente não precisa falar dentro de um conceito teológico, hermenêutico, dialético, exegético, porque isso já existe bastante. Eu acredito que essa simplicidade de se falar da palavra de Deus é que vai fazer toda a diferença na vida das pessoas que estão nos ouvindo, que estão acompanhando a leitura da Bíblia. Eu só queria finalizar falando do versículo 2 de Êxodo 25. Diga aos israelitas que me deem uma oferta. Receba as ofertas que eles quiserem dar de bom coração. Deus já tinha um projeto. Só que para que esse projeto viesse a acontecer, Deus convida o povo a trabalhar junto com ele, a fazer junto com ele. E aí o Senhor disse para Moisés de que ofertas seriam essas. A gente tem do ouro, desde o tecido, né, da prata até as pedras preciosas, pedras de ônix, enfim, até o óleo, detalhes. Porque o que Deus queria? O que Deus queria de fato era fazer, mas não fazer por si mesmo. Participação do povo dele. Na verdade, Deus sempre quis isso, né? Então, a oferta, ela fala disso participação, aqui, de relacionamento. E é o que as pessoas esquecem na atualidade. Verdade. Essa coisa de ofertar e barganhar... Vai muito além do que dessas coisas que a gente fala, a gente às vezes vê hoje, né? Realmente para Deus sempre foi um relacionamento entre ele e o homem, né? Tudo o que ele fazia, ele punha a participação do homem. E o mais fantástico aqui de Êxodo 25 é quando ele fala no versículo 8: os israelitas deverão fazer uma tenda sagrada para mim, a fim de que eu possa morar no meio deles. Ou seja, ele queria construir um tabernáculo, né? Que essa é a compreensão. E o tabernáculo, o significado do tabernáculo é exatamente esse: é Deus no meio de nós. Por isso que o tabernáculo aponta para Cristo, porque ele é o cumprimento do tabernáculo, é o Emanuel, é o Deus conosco, é o tabernáculo encarnado, né? É o Deus vivo encarnado entre nós. Então, para que isso acontecesse dentro dessa perspectiva, o que ele pede? Relacionamento. Através do quê? Da adoração com as ofertas. Esse engajamento, né? O engajamento, a entrega, a disposição. E o interessante da gente entender que vai do ouro até as coisas mínimas é porque ele não queria deixar ninguém de fora. Todos tanto rico quanto muito muito pobre poderia ajudar, poderia cooperar. Cada um tem a sua participação no reino. E todos são chamados a um relacionamento com Deus. Como nós podemos ver, a Bíblia ela é um tesouro assim inigualável. O Espírito de Deus vai estar sempre nos passando algo. E agora, nesse momento, eu já li essas passagens. E nesse momento o Espírito de Deus, ele me deu embora é uma coisa compreensível quando você lê, né? Tá sempre lendo, mas Deus já me trouxe algo novo que eu tô aqui borbulhando. Espero que tenha também somado na sua vida. Espero que o Espírito de Deus também tenha tido lugar para te passar exatamente o que está acontecendo nessa leitura da Bíblia, que tá maravilhoso, né? Então é isso aí, gente. Até Êxodo 27. Tchau.